Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes. Hoje com o episódio A Ação do Espírito. Derramarei o meu Espírito, Isaías 44:3. Hoje ainda acontece isso? Claro. Todavia, não como quando cumpriu esta profecia na festa do Pentecoste, na igreja primitiva. Porém, acontece num país, numa região, em uma igreja. A soberania de Deus não pode ser questionada. Ele é o Senhor. Por outro lado, sua palavra em Lucas 18:8 diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Supondo pelas evidências atuais, pelos sinais, a volta de Cristo está perto, porque vemos essas palavras de Jesus se cumprindo em nossos dias. Mas nada impede que haja uma ação forte do Espírito Santo. Falar sobre um tema como este é muito controvertido. Muitas pessoas pensam que o avivamento é uma mudança de liturgia, uma efusão de dons espirituais, uma explosão de milagres. Eu quero lhe dizer que avivamento não é isso. Avivamento ou ação não pode ser fabricado, não pode ser agendado, não pode ser construído pelas próprias mãos da igreja. A ação é uma obra soberana, livre e exclusiva de Deus. É a ação soberana do Espírito Santo de Deus. O texto que vamos nos embasar está em Isaías 44, de 3 a 5. Podem abrir e conferir que tem coisas maravilhosas nesse texto. Note você algumas verdades nesse texto. Em primeiro lugar, esse texto fala que o derramamento do Espírito é uma promessa de Deus. Ele diz: eu derramarei o meu Espírito. E ele fez isso na festa do Pentecoste, de maneira visível a todos que estavam presentes, independente de crença ou credo. Essa é uma promessa segura, pois quem promete é Deus, e ele não pode falhar. Deus promete e vela pela sua palavra para cumpri-la. Observe quem está prometendo o derramamento do Espírito não é um homem, não é uma igreja, uma denominação, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso e fez. E quando Deus age, ninguém pode deter a sua mão. O Sinédrio tentou barrar a ação do Espírito Santo de Deus na igreja primitiva. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Na Inglaterra, durante os séculos 16 e 17, a igreja foi terrivelmente perseguida, mas quanto mais era perseguida, mais ela alargava as suas fronteiras. Ninguém pode impedir a obra do Espírito Santo de Deus. Esta é uma promessa segura. Mas veja que também é uma promessa abundante. Deus está dizendo: eu derramarei do meu Espírito. Ele não está falando que vai derramar o seu Espírito por medida. Ele não vai dar apenas porções do seu Espírito, não gotas, nem filetes. É um derramamento, é algo profundo, é algo abundante. São rios de águas vivas que vão fluir. É algo majestoso, extraordinário, que um homem não pode mesmo fazer nem agendar. Mas é obra exclusiva, livre
e soberana de Deus. O que Deus pode fazer na sua vida, na igreja, na nossa nação, é algo que nós ainda não experimentamos, nem podemos medir, nem limitar. Só Deus pode fazer isso. Quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Várias nações já experimentaram esse avivamento. Por exemplo, a Inglaterra no século XVIII, o país de Gales também no século XVIII. Nesse tempo, Deus levantou sua igreja com grande graça e poder. Deus fez o mesmo nos Estados Unidos no século XIX. Durante 2 anos, 1857 e 1859, o Espírito Santo foi derramado copiosa e abundantemente. 2 milhões de pessoas foram salvas. Deus levantou Finney, Moody, Torrey. Esses homens, no poder e na ação do Espírito, foram um instrumento que pregaram o Evangelho, resultando na conversão de milhares e milhares de pessoas. Nós aguardamos também essa visitação poderosa do Espírito Santo em nossa vida, igreja e nação. Agora note uma segunda verdade. É que o derramamento do Espírito não é apenas uma promessa de Deus, mas também uma necessidade da igreja. Por isso o Espírito Santo, que inspirou esse texto, usa a figura da água. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. A água é um dos símbolos do Espírito. É como tal, nos sugere algumas coisas. Vejamos. Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, os melhores insumos, a melhor tecnologia. Porém, se você não tem água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter uma estrutura eclesiástica e também pregadores eruditos. Pode ter edifícios belamente construídos, além de muita movimentação na igreja. Você pode ter multidões congregadas, mas somente o Espírito Santo de Deus pode produzir uma verdadeira ação ou avivamento. Entretanto, existem imitações, situações onde as pessoas tentam blefar, tentam imitar o Espírito Santo de Deus. Mas isso não passa de carnalidade, não passa de teatro, não passa de representação. Um verdadeiro avivamento só de Deus pode produzir o Espírito. O Espírito Santo de Deus é necessário, porque sem ele não há vida, não há poder, não há manifestação da graça de Deus nos corações. Em segundo lugar, a água também é muito importante, porque a água mata a sede. Nós temos uma sede na nossa alma que nenhum dinheiro pode satisfazer, nenhum poder, nenhuma cultura, nenhum conhecimento pode satisfazer. A única coisa, exclusivamente, é Deus que pode satisfazer. A ação é importante porque ele vem para matar a nossa sede de Deus, saciar, plenificar, encher, completar ao ponto de transbordamento dessa presença poderosa e gloriosa do próprio Deus em nossa vida. Mas observe que o avivamento não tem ainda uma terceira lição. Ele
é o objetivo do maior clamor por parte da igreja. Diz o texto: derramarei água sobre o sedento. O sedento é aquele que tem sede, e quem tem sede não pode esperar. Quem tem sede tem urgência. A igreja vai experimentar avivamento quando ela tiver urgência de acertar sua vida com Deus, quando ela tiver pressa de buscar a Deus, quando Deus e não as bênçãos de Deus for a maior busca. Hoje as pessoas estão correndo atrás da bênção e não atrás do abençoador. As pessoas querem milagres e não Deus. As pessoas estão com sede daquilo que Deus pode dar e não do que Deus é. A ação não é uma corrida atrás de bênçãos. A ação é corrida atrás de Deus. Só Deus satisfaz a nossa alma. Só Deus satisfaz o nosso coração. Quando a igreja orar, clamar e tiver sede de Deus, então Deus derramará do seu Espírito sobre a igreja. Mas agora, o texto nos fala do resultado glorioso do primeiro resultado e o crescimento vertiginoso da igreja. Diz o versículo 4, que os filhos de Deus brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de águas. Quando Deus derrama do seu Espírito, a igreja pode experimentar mais num dia do que em 10 anos de trabalho na força da carne. Porque a obra de Deus não é feita pelo esforço, pela inteligência, pela sabedoria humana, mas pelo poder e ação do Espírito. Não é por força nem poder, mas pelo Espírito Santo de Deus é que a obra de Deus vai adiante. É Deus quem acrescenta os que vão sendo salvos. Foi assim na igreja primitiva. É Deus quem abre os corações para crer. É Deus quem dá arrependimento à sua vida. É Deus quem dá o dom da fé salvadora. É Deus quem reconcilia o homem consigo mesmo. Toda obra de salvação é feita por Deus. Por isso, a igreja precisa depender mais dos recursos de Deus do que dos seus próprios recursos. Mas veja um segundo resultado. É que a igreja não apenas vai crescer, mas a igreja vai ter testemunho. Note o que diz o texto. Um dirá: eu sou do Senhor. Hoje apenas 5% dos crentes já tiveram a experiência de levar outras pessoas a Cristo. 95% daqueles que professam o nome de Jesus são crentes omissos, calados, acovardados, infrutíferos, que nunca levaram uma pessoa aos pés do Senhor Jesus. Quando a ação chega, o Espírito Santo é derramado. A igreja toda se levanta como um exército. A igreja inteira sai a campo para falar, para testemunhar, para proclamar o poder do Evangelho. E as vidas são alcançadas, os corações são derretidos e muitas vidas são rendidas aos pés do Senhor Jesus. Todavia, não é apenas testemunho. Há uma outra coisa maravilhosa que o texto nos informa. Porque hoje, às vezes, muitas pessoas até falam de Deus, da sua palavra, mas não têm testemunho de vida. A boca fala uma coisa, a vida revela outra. Há um abismo entre o que a igreja prega e o que a igreja vive. Entre o que a igreja professa e o que a igreja pratica. Quando há um hiato entre o abismo
da pregação e testemunho, entre proclamação e vida, não há frutos dessa pregação. E por isso que o texto diz assim: outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Mas seus atos têm que falar mais alto do que isso. Quando chegar o avivamento os crentes não apenas vão dizer que eles são do Senhor, mas a vida deles vão provar essa verdade. Não basta apenas falar, é preciso demonstrar. Não basta apenas pregar aos ouvidos, é preciso mostrar aos olhos. É preciso abraçar o Evangelho com evidência de poder. Eu quero encorajar a você e a mim a buscar essa ação e orar por esse avivamento interior e na igreja. E não aceitar um avivamento postiço, um avivamento estranho, algo que o homem, por sua carnalidade e vaidade, está produzindo para a própria vaidade do seu coração enganoso. Nós não podemos de forma alguma aceitar essa propaganda enganosa de um falso avivamento ou ação do Espírito. A ação vem de Deus. A ação vem dos céus. E deste avivamento que a Igreja Evangélica Brasileira precisa, de um avivamento genuíno, centrado na Palavra de Deus, produto de intensa oração e de arrependimento verdadeiro. Um avivamento que venha trazer vida para a igreja e salvação para o mundo. Que Deus mova nosso coração para buscar esse avivamento, essa ação, para que possamos ver a nossa pátria se voltar para Deus e também para ver corações aos milhares se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.